Vamos lá. E aí a gente começa a falar de gravidade. Tá. Aí a gente começa a ir para Interestelar. Isso. Tá bom. Vamos para Interestelar. Você assistiu Interestelar? Sim. Acredito que boa parte das pessoas assistiram Quem não assistiu tá perdendo, tem que ver. perdendo, tem Aliás, que ver. tá fazendo 10 anos agora, tem um livro muito bonito que é A Física do Interestelar. É, exatamente. Que nós lançamos lá no Ciência Sem Fim. E, se não me engano, é em dezembro. Lembra que a gente falou a data? Ah. Acho que é dezembro É que ele vai pro dezembro que cinema. vai pro cinema? É. Ele tá Vai voltando voltar. pro cinema pra comemorar os 10 anos, mas é só, acho que em sala IMAX. É, tem Tá? que ser. Ah, não, mas é... Não, pra então, assistir tem esse que filme ser. legal tem que ser IMAX. É Então, maravilhoso, é maravilhoso. E vamos lá, então vamos meter, porque já, né, vamos falar, a gente pode dar spoiler desse Pode, filme. 10 né? anos Pô, já 10 anos, prescreveu. né? Já prescreveu, Prescreveu a lei do spoiler. Então, você tem aquele famoso planeta de Miller, onde você tem então uma equipe que está numa nave mãe ali, você tem o Cooper, você tem a doutora Brand, e agora o outro doutor ali, eu esqueci o nome dele, mas enfim, você tem lá os componentes, eles estão numa nave mãe ali, e a doutora Brand, o Cooper e mais um que eu não lembro o nome, eles viajam até o planeta Miller, que é um planeta que está muito próximo do Buraco Negro. Gargantua, do buraco negro. Então, o que acontece? Ali, muito próximo do buraco negro Gargantua, a gravidade é muito forte. Ela é muito, muito forte. E aí, vamos lá. Aí vamos fazer um adendo aqui. Beleza. Tá, a gravidade é muito forte. Ok. Mas a teoria da relatividade geral, e quem aí depois demonstrou isso analiticamente foi esse Karl Schwarzschild, que a gente já citou aqui dos buracos negros, né? Existe uma relação direta entre gravidade e tempo. Quanto maior for a gravidade de uma localidade, mais o tempo dilata, ou seja, mais devagar vai passar o tempo. Tipo, se eu chego perto de um buraco negro, eu não vou perceber nada. Mas quem está distante vai perceber que o tempo, para mim, está passando muito mais devagar. Então, o que acontece com esse pessoal que foi ao planeta Miller? O tempo para eles começou a passar muito mais devagar. Para eles não estava acontecendo nada, mas o tempo para eles começou a passar muito mais devagar do que pro pesquisador que ficou na nave. Se tivesse como observar isso, ele ia ver os caras andando em câmera lenta ou é impossível falar isso? Não é impossível. Sim, pode ser. Você viria as pessoas... Só que o que acontece? Essa informação demora muito para chegar também, porque essa informação ela se propaga de acordo com a passagem de tempo na proximidade ali do buraco negro. Tá? Então essa informação demora muito para chegar. Inclusive, no filme, por isso que eles tiveram que ir até o planeta. Porque já tinha uma cientista lá, não sei se vocês lembram. Isso. Já tinha uma cientista lá, ela morreu lá. Sim, verdade. Então, tipo, ela chegou a enviar informação... Só que a informação não Só que chegou. não tinha chegado ainda, por quê? Porque a gravidade lá era muito forte. Entendi. Entendeu? Então, porque o tempo lá passava mais Não devagar. era tão forte a ponto de não deixar escapar, mas era forte pra atrasar ela Exatamente. muito. Esse que é o negócio. Aí eles foram lá, ficaram lá duas horinhas e pouco, voltaram pra nave e passou 27 anos. Então, pra esses caras, pro Cooper e pra doutora Brand, eles fizeram uma viagem pro futuro. Eles foram pro local onde a gravidade era muito mais forte, portanto, Entendi. o tempo pra eles passava muito mais lentamente. Quando eles voltam, passou 27 anos. Então, pra eles E eles foi... estão fisicamente inalterado quase. Porque Exato. Foram porque 2 horas. Pra eles, o que passou ali foram 2 horas. Mas o negão que tá lá na nave, ele tá com a barba branca já. Ele já tá com o cara a... assusta. Passou 27 anos. Nossa. Então, tipo, foi uma viagem no tempo. Então, a gravidade, ela permite viagens temporais ao futuro. E é uma coisa bizarra. Por isso Quando a que gente é o lance fala... do Warp Drive lá, que o pessoal fala que é distorcer. O Warp Porque seria você isso? distorce o espaço-tempo a ponto de aumentar a gravidade, como se fizesse um buraquinho negro particular para ele poder distorcer. buraco de minhoca aquilo, ou um buraco negro? Aí, Buraco negro. Daqui a pouco a gente chega no buraco negro, que é outra coisa interessante. Mas então você tem lá. Então, o buraco negro, como o Sérgio falou, ele distorce o espaço-tempo. Ele distorce o espaço-tempo. Então, o que é a gravidade? A gravidade é justamente essa distorção do espaço-tempo. Então, tipo, ela estica o espaço-tempo. Então, por isso, ela estica o espaço-tempo. Então, faz o tempo se dilatar para quem está próximo àquilo. Acho que chega num ponto onde o buraco negro, você já deve ter ouvido falar, tem o famoso horizonte de eventos. Quando eu atinjo o horizonte de eventos, para eu, observador, certamente eu vou morrer quando isso acontecer. Depende do tamanho do buraco negro e tudo mais, mas muito provável. No filme isso não acontece ali. Só que no buraco negro, o tempo... No horizonte de eventos? No horizonte de eventos, o tempo, apesar de para mim ali o tempo tá
passando aparentemente normalmente, para um observador distante, é como se o tempo tivesse parado para mim. Entendi. Não há passagem de tempo. Então, se eu conseguisse observar para fora do horizonte de eventos do buraco negro, eu veria toda a história do universo se passando, todo o universo, toda a evolução do universo futuro eu veria passando sobre meus olhos. Se tivesse como observar, mas na verdade, teoricamente, não há como você observar para fora do buraco negro. Não tem como você observar para fora do buraco negro. Mas enfim, então você vê que o tempo, então, ele depende da gravidade. Então, isso permite a gente fazer viagens para o futuro. E viagens para o passado, Sérgio? Então. Explica aí. Hã? Explica aí que tem situações que dá, né? Nessa situação que eu coloquei, do... Vamos lá, universo de Gödel. O planeta dos macacos também trabalha com isso, né? Também. O cara viaja e quando ele volta tá o mundo muito no futuro, né? Tem muitos filmes que trabalham, que brincam com o seu isso. livro é Viagem do Tempo, não é? Hã? O seu livro não é Viagem do Tempo? Não, né? Não? Não. Ah, não. Seu não. Então, isso, como eu falei, teoricamente, tudo é possível. Como eu falei aqui, você tem esse universo de Gödel, onde, enfim, você consegue contornar esse problema que a gente fala de causar. Universo em blocos também é outra maneira. Mas assim, vamos aqui pro nosso mundo, pro nosso universo aqui, e para aquilo que a gente tem que parece ser de fato porque a gente tem aqui que parece ser de fato aqui, o que acontece? Tem uma coisa que impede a viagem no tempo. Viagem para o passado. Tá. Que se chama segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, puta, mas você tá falando de tempo e vem falar de segunda lei da termodinâmica. A entropia. A questão da entropia, do aumento da entropia, do princípio do aumento da entropia. Como eu falei para você, se você pega esse copo e joga no chão, o que vai acontecer com ele? Quebra. Ele vai quebrar. Você tem como desquebrar isso? Não. Não, porque isso é um processo irreversível, ou seja, é a ordem natural Dá pra fazer de processos físicos, dos processos Dá pra fazer outro copo. Dá pra fazer outro copo, mas não desquebrar esse. Você pular numa piscina, você consegue despular da piscina? Você consegue rebobinar? Não. Você não consegue rebobinar. Então a entropia... ela põe ovo, tem vários exemplos legais. A entropia, ela põe um sentido de ocorrência para os processos físicos, certo? E qual é esse sentido desses processos físicos? A maioria, como eu falei, são ditos como irreversíveis, que você joga o ovo no chão, você não tem como desquebrar. É um processo irreversível. É o aumento da entropia. Eu não gosto muito dessa forma de conceituar isso, só que eu acho que é mais fácil, que está relacionado à questão da desorganização. Tipo, você vai sempre, à medida que esses processos físicos acontecem, você vai sempre desorganizar mais o sistema. Mas, em algum ponto, físico. O universo foi se organizando em planetas, em sistemas solares e tudo mais. Em algum Ele era ponto, desordenado e ficou ordenado, não? ele era desordenado. Olha só, isso aí é complicado isso aí, cara. Mas enfim, vamos lá. Essa frase complicado essa mesmo. frase é do... Não, mas eu gosto de plagiar o Sérgio. Tá. Sim, só que tem uma coisa, é o seguinte: quando a gente fala o princípio do aumento da entropia do universo medita a direção de ocorrência dos processos físicos no universo, então o aumento da entropia do universo. Localmente, e aí tem uma outra coisa, localmente a entropia pode diminuir. Entendi. Localmente. Só que quando eu tô falando de universo, isso nunca vai acontecer. Você quer que eu te cite um exemplo lindo, maravilhoso de diminuição da entropia de um sistema? Uma lagarta se transformando numa borboleta. Parece que aumentou a ordem. Sim. Foi para uma coisa mais bonita, mais legal. Quando a gente pensa em ordem, na verdade tem outras coisas que está relacionada à troca de calor com o meio e tudo mais, mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui. Mas isso a gente consegue mostrar nas contas que há uma diminuição da entropia daquele sistema físico. Só que é uma coisa local. Quando eu falo de universo, isso aparentemente não acontece. Que a galera não entende, entendeu? Quando a gente fala de universo, a gente está falando da grande escala. Exatamente. Então, é a mesma coisa, o universo se expande. Como que Andrômeda está se aproximando da Via Láctea? O universo se expande, mas Andrômeda e Via Láctea é uma coisa muito pequena. Então, toda vez que a gente fala que aumenta a desordem, né, e tudo, a gente está falando do universo em grande escala.
Aí você vê aqui, pequenininho aqui, na nossa escala aqui, as coisas podem, né? Eu posso pegar isso aqui e organizar em cores aqui, pronto, tá mais organizado. Se você for perceber, tipo, do ponto de vista do universo, o que é o Sol? O que é nosso planeta? É uma escala ínfima, absolutamente ínfima. Então, enfim, só pra... Aí, dado um cara princípio... Um cara fazendo um copo é ínfimo perto da desordem que tá acontecendo ao redor dele. Agora, enfim, esse princípio básico da física, e eu diria que o princípio mais fundamental da física, impede e diz, deixando claro e notório, que seria impossível viagens no tempo. E aí, uma coisa que a gente já pode... Viagens no tempo não, viagens para o passado. Agora, como eu falei, a relatividade geral, né, de Einstein, você consegue encontrar soluções que possibilitam isso? Consegue. Teoricamente, você acha. Teoricamente, não existe, nem para mecânica newtoniana, não existe impedimento para o retorno do tempo. Não existe qualquer impedimento. Quem traz o impedimento é a segunda lei da termodinâmica. Entendeu? Entendi. Espero que as pessoas estejam entendendo aí. Mas, enfim, além disso, nós temos uma coisa muito legal. Tem bastante coisa para falar ainda, né, Sérgio? Mas como vocês falaram também, nada impede que essa lei seja quebrada e apareça uma lei que seja melhor que essa, ou não? Olha... essa é uma coisa tão fundamental que hoje, como físico que sou, eu acho improvável. Eu acho improvável. Mas... E se eu complicar mais um pouco? Porque isso tá ligado àquela coisa também, né? Uma coisa muito louca. Enfim, eu vou falar só rapidamente. Aqueles motocontínuos, sabe? Geração de energia que é impossível, infinito. Então, se você quebra essa lei, você tá dizendo que você é capaz de produzir motores motocontínuos. Um motor que ele se realimenta e nunca para de funcionar. Exatamente. As coisas estão relacionadas. Sem coisa externa. Não tem perda nenhuma, né? Sem coisa externa, isso. Mas e quando a gente pensa teoria das cordas ou o mundo de mais dimensões e que a gente está fazendo todas as leis baseado nas dimensões que a gente percebe, nossos sentidos percebem, mas que se tivesse um ser que percebesse mais dimensões, talvez ele conseguia voltar para o passado. Não sei se consegui explicar. Aí, voltamos a Interestelar, que é uma coisa maravilhosa. O que acontece com Cooper quando ele acessa o buraco negro? Então existe uma civilização que é pentadimensional. Que é aquele exemplo do Platolândia lá, que existe um ser que é bidimensional, que ele tá numa folha de papel, ele só entende a altura e largura, e ele vê uma esfera tridimensional atravessar essa folha de papel. Ele não vê uma esfera, ele vê um círculo aumentando, diminuindo e sumindo. Exatamente. Mas ele não consegue entender que é uma esfera. Entendeu? Exatamente. É como um objeto aparecer aqui, aparecer lá. É igual o lance quadridimensional que você falou no começo. A gente aqui é tridimensional. Se tiver um negócio uma outra dimensão, nós não vamos perceber. Porque nós somos tridimensionais. Ou vai aparecer alguma coisa fantasmagórica. Uma mancha. O Carl Sagan, ele faz uma exemplificação muito legal lá nos programas dele lá. Sobre isso? Sobre isso. Então, justamente, você tem aqui... Imagina seres bidimensionais aqui sobre essa mesa. E aí eu sou um ser tridimensional, vou lá, arranco esse ser. Tiro desse papel, dessa mesa. Para um outro ser bidimensional aqui, ele simplesmente desapareceu. Ele simplesmente desapareceu. Só que ele teve acesso... Ele não está conseguindo ver. Ele teve acesso a todo esse universo bidimensional que ele não tinha. Cara. Que é exatamente o que acontece com o Cooper dentro do buraco negro. No buraco negro. Para ele, tempo, espaço e não sei o que. Ele tem acesso a tudo. Ele tem acesso a tudo. Ele foi retirado do tridimensional, acessou esse bulk pentadimensional e teve acesso a tudo. Como chama o teu nome, né? O Tesseract? O Tesseract, exatamente. O que é isso? O Tesseract, na verdade, ele é a concepção de um cubo quadridimensional. A gente chama de tesserato em português, se não me engano, mas... Coloca uma imagem de como seria isso. É meio estranho pro pessoal ver, mas... Mas, enfim, ele é retirado, então ele tem acesso a todo o intervalo de tempo, todo e qualquer intervalo de tempo dentro do quarto da filha dele. Que aí, enfim, aí isso tem... Não tem explicação, viagem... coisas... enfim, é um filme. É um roteiro, É um roteiro, enfim, e liberdade poética, né? Então ele tem acesso. Só que aí tem uma coisa que eles tomaram muito cuidado, que é... Primeiro, princípio de autoconsistência, eu já vou dizer o que é.
E segundo, eles tomaram outro cuidado. Não há troca de informações do ponto de vista da luz. Ele não consegue, tipo, trocar informação, ele não consegue falar com a filha, ele não consegue fazer com que a filha veja ele. Ele troca informação do ponto de vista gravitacional, que é Tanto a que ele única... tenta, né? Ele fica lá gritando, não vai, não vai. Mas ele mexe com a poeira Mas lá. ele mexe com a poeira por quê? Gravitacionalmente. Gravitação ele consegue. Porque a gravidade é a única força que, a princípio, de acordo com a teoria de cordas, as teorias de Branas, é a única força que extrapola o quadridimensional contando o tempo, né? Sei. O espaço quadridimensional. Ela esse? extrapola. É aquele aqui embaixo que você colocou? Não, isso Esse é o Tesseract do filme. Esse é do filme. E aquela outra forma que você colocou? Aquela é a forma geométrica Mas- padrão. que a galera representa. Coloca aí pra ver Tem se é aí- isso. Eu já vi isso diferente. Que doideira, né? É muito louco. É isso daí? É isso aí. É isso aí. Um cubo... Isso é como se você estivesse vendo uma sombra, tá? Isso é como se você estivesse vendo uma sombra. Como assim? É como, tipo, pega um... Tem um cubo aí? Cubo? Tem. É. Pega qualquer coisa aí, qualquer coisa. Cubo, olha. É que não vai dar pra ver a sombra aqui. Não, é aqui em cima tem uma câmera, ó. Ah, tem uma câmera. Então aqui, ó. O que você vê aqui? Então tem aqui a câmera, tem esse cubo pra gente aqui Sei. que é tridimensional, a gente vê um cubo. E a Só que sombra é bidimensional. A sombra dela é bidimensional. Então como é que então os seres bidimensionais aqui, eles vão perceber aqui essa sombra aqui bidimensional, então é uma projeção. Certo. É uma projeção bidimensional desse cubo. A gente Aquilo não- ali é uma não- projeção tridimensional De um por isso que cubo de um quadridimensional. cubo quadridimensional. Que a gente não Que a consegue gente não consegue representar. Isso. Que do... Ai! Ai, meu cérebro! O meu cérebro também dói, cara. Ai! Só que, como eu já estudo isso há um tempo, então eu já acostumei com a dor. É tipo, tem que aceitar só. Aceita que dói menos. Né? Meu orientador de doutorado, ele dizia o seguinte: eu estudava pra caramba, né? Um dia ali estudando, e eu, professor, eu não consigo entender isso aqui. Ele falou, cara, seguinte, você não precisa entender, não. Continua lendo. Lê. Quando você chegar na 7ª vez que você tá lendo a mesma coisa, você vai ter a impressão Você vai que aceitar. entendeu e vai vai passar embora. bem, Vai, vai passa, embora. e passa, Entendeu? isso aí. Então continua que é assim mesmo. É muito louco.